Avançamos para o debate. Comunidade, cuidados e confiança, parcerias locais com impacto e para o qual contamos com Ana Marques da Silva, dos Médicos do Mundo, Duarte Vital Brito, da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, Emma Paulino, Presidente da Associação Nacional de Farmácias e Ponciano Oliveira, Diretor Executivo do Grupo de Misericórdias da Saúde. Pedia que se juntassem a mim, por favor, aqui em palco. Sim, por favor. Faltam-me dois. Estou a caminho? E estou muito bem. Estou a caminho, vamos começando nós a nossa conversa. Se soubesse, até tínhamos posto mais perguntas à doutora Glória Carrasco, que isto das cidades é quase um mundo imaginário, não acharam? São mundos extremamente apelativos e temos que estar todos em cima deste acontecimento, que é de facto uma coisa extraordinária. Este caso de Barcelona é profundamente inspirador e acho que nós começarmos a olhar para as nossas cidades, vamos com certeza conseguir ganhar mais qualidade de vida e saúde e, portanto, acho que esta apresentação vem assim no momento muito certo. E a doutora Ana ficou surpresa com alguma coisa daqui ou também lhe pareceu ainda um mundo muito imaginário, muito distante? Não. Ou é uma emergência que... Não, é uma emergência e acho que se calhar nós até já vamos um bocadinho atrasados. Acompanho o tema e este caso de Barcelona é de facto um caso até muito falado em literatura e muito referenciado e sim, nós... Ainda há dias, por acaso, estava num grupo de trabalho onde apresentei uma candidatura aos Prémios Sona à Educação sobre o SIG veio à escola, Sistemas de Informação Geográfica, neste caso, para levar à escola, motivando a inclusão, desafiando as pessoas a pensar o que é o caminho da escola, portanto, de casa até à escola, para duas crianças, uma que vai a pé e uma que vai de carro. E que passa na Expo, que está cheia de árvores alergénicas, para quem lá vive, e que sabe que quando chega à escola está completamente, como ouvíamos aqui, não é? A sufocar porque não consegue respirar. Há dias estava com uma deputada no Parlamento que me dizia pois, toda a gente adora os jacarandás e eu fico aflita porque eu não posso com isto. Pronto, mas as cidades estão cheias disto e do ponto de vista respiratório, do ponto de vista daquilo que é a saúde de todos, impacta muito. Por isso, se calhar já vamos tarde, os jacarandás são lindos. Sim. Quem diz o contrário não diz a verdade, mas de facto têm grandes problemas de questões de saúde e, portanto... Enfim, é um tema mais do que atual, é pernas ao caminho, vamos todos trabalhar nisto e, sobretudo, saber em que quadrícula está o quê e como é que as coisas podem realmente mudar. Os autarcas aí têm muito que fazer, portanto, é muito feliz todo este caldo de temas que temos mesmo de trabalhar. Há muito mais para fazer, seguramente, e temas novos e diferentes, e que é cada vez mais a multidisciplinariedade e os territórios estão na ordem do dia. Portanto, mas na sua experiência dá para perceber. E doutor Duarte? Apanha também, está numa unidade, olha, também logo no centro da capital do país, não é? Como é que vê esta problemática, também na realidade que conhece? Sim, eu até trabalho numa unidade local de saúde que cruza três dos municípios que têm um potencial muito grande, Lisboa, Cascais e Oeiras. Portanto, são municípios que, muito do que vemos, são municípios muito agradáveis para se viver, muito agradáveis para se trabalhar, mas também têm as suas dificuldades. E muito do que foi aqui apresentado está aqui ao lado. Barcelona não é assim tão longe. E, de facto, nós também temos muito bons exemplos em Portugal e começamos a ter. E as autarquias têm sido um motor muito importante, porque têm uma autonomia que lhes permite, muitas vezes, potenciar iniciativas que já existem. E a comunidade, a sociedade civil, também tem uma palavra muito importante aqui a dizer e acho que, acima de tudo, tendo em conta até o contexto da conferência, acho que é muito importante aqui as instituições de saúde perceberem que a comunidade, no fundo, nós não estamos só a servir a comunidade, nós estamos também, a comunidade é parte da solução e precisa de ser envolvida. Nós podemos ser os catalisadores desse envolvimento, não precisamos estar à espera. E de facto acho que é uma ótima altura para trabalhar nesta área, porque as parcerias, como estamos aqui a falar nesta mesa, se calhar não estão ainda tão estimuladas, tão trabalhadas quanto poderiam, mas isso é só também sinal que há muito caminho para andar, há muito para se fazer e acho que ambos os setores, todos os setores eu começo a ver que há uma maior motivação, começa a passar do papel daquele chavão da saúde em todas as políticas e acho que sobretudo isso começa a notar
primeiro, se calhar, a nível local. Pois. O desafio aí será também trazer isto para outros níveis. Por exemplo, na ULS da Lisboa Ocidental, de onde vem, nota essa proximidade. Às vezes pensamos na junta de freguesia e não pensamos na importância e na proximidade e no retorno que aquilo pode ter se pusermos esta estrada de 2 sentidos a funcionar. Isto já nota isto em termos da ULS, nomeadamente? Não é já, isso já se notava antes do surgimento das ULS e a ligação, obviamente, dos cuidados de saúde primários é muito íntima com a comunidade e temos várias equipas que sempre existiram de cuidados na comunidade, que têm essa proximidade com as juntas de freguesia. De facto, eu diria, são 3 municípios também com muito particulares em termos da oferta que têm e com uma dinâmica associativa imensa. Portanto, há muita resposta disponível na sociedade. Claro que também há carências, como é óbvio, mas essa ligação já existia e sempre existiu. E agora com a junção, no fundo, aqui dos cuidados hospitalares, dos cuidados de saúde primários, da área da saúde pública, acho que o desafio é mesmo que estas 3 áreas falem entre si, se alinhem, precisamente para potenciar esse envolvimento da comunidade, mas que já existia. As pontes já estão estabelecidas. É só potenciá-las, é só elevá-las ainda a outro nível. Doutora Ana, houve uma parte da apresentação da doutora Glória Carrasco que não posso deixar já agora, já que temos tempo, de lhe perguntar, até pela sua experiência. Quando víamos aquele globo, tinha lá uma só saúde, não é? Mas de repente olhamos para os organigramas e para a organização da nossa sociedade e praticamente vemos, olha, temos uma Direção-Geral da Saúde, mas depois temos uma Direção-Geral de Veterinária e praticamente não falam umas com as outras, não é? E depois temos a Agência do Ambiente e depois está tudo interligado e há diplomas emergentes que não são aprovados. Imagino, agora lembro-me da regulação de 1996 que continua a boicotar os projetos de reciclagem hospitalar, não é? E não nos podemos esquecer que só o setor da saúde é responsável por 5% da poluição do país. Como é que vê isto? Se calhar estes exemplos de base que o Dr. Duarte falava também podem servir aqui de uma alavanca pressionada de pressão, não? Adoraria ter a resposta a esses problemas todos. E se fosse era assim uma coisa, mas não tenho sequer essa pretensão. Mas obviamente que fóruns como este têm uma responsabilidade muito grande, que é exatamente pôr num papel, com tudo aquilo que são os stakeholders aqui presentes, e dizer exatamente onde é que nós devíamos começar e qual é que poderia ser uma sugestão de plano de ação. Porque, efetivamente, se calhar temos demasiadas estruturas, não exatamente todas alinhadas, para se conseguir fazer aquilo que é preciso ser feito. Porque estes exemplos já existem. Existem cidadãos até muito empoderados que fazem coisas no terreno sem ser preciso alguém que os organize. Mas depois é preciso um veículo, obviamente, público, porque as pessoas não fazem nada em espaço público sem ter uma autorização. E que depois, se calhar, tende a tardar e as pessoas também desmoralizam. E, portanto, pegando às vezes nos pequenos focos de incêndio, não é? Aqueles bons incêndios, se calhar dar voz a tudo isso. E, obviamente, que é pegar nesses... E aqui a consciencialização, obviamente, tem que ser de todos os atores. E isto parece um bocadinho retórico e frases feitas. Estamos sempre a falar dos atores, dos stakeholders, mas eles têm nomes. Exatamente, em cada um dos casos, quem são os nomes. E como é que eles se organizam e, obviamente, se articulam. Às vezes, se calhar, são demais e há demasiadas organizações a fazer a mesma coisa e para o mesmo fim. Mas, no final do dia, há que perceber exatamente quais são as prioridades e atuar sobre elas. Mais uma vez, como digo, acho que estes fóruns têm muito essa responsabilidade e daqui poder emergir, de facto, um documento em instâncias, obviamente, políticas, não é? Tem que ser sempre, poder dizer é por aqui que se tem que começar e estamos todos de acordo. E eu diria que a massa crítica que aqui está é suficiente para ter o poder de o fazer. Estas 3 entidades, e neste caso a sinergia, uma maior sinergia entre as 3 que referi, desde logo imagino, Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral de Veterinária e a Agência do Ambiente, isto, quer dizer, faz tanto sentido, mas no entanto... Faz, mas vê-se poucas vezes de braços dados e nos mesmos fóruns, não é? E isso é que se calhar também faz falta. Porque as pessoas, se calhar, quando se encontram, as pessoas realmente encontram sinergias e encontram pontos de contacto e depois querem fazer coisas juntos. Mas o dia-a-dia também corre veloz e há imensas coisas que são precisas fazer e às vezes damos conta que estamos a fazer outras que não seriam prioridades, mas na verdade isto passa-se, é a vida real, não é a vida a acontecer.
mas depois também há que forçar este encontro e que as pessoas possam, se calhar, às vezes sair com alguns compromissos de base do que é que nós então podemos fazer. Que há uns meses atrás, o professor Luís Campos, que fazia uma métrica que era quantas árvores representava em serem abatidas se um doente que vai aos cuidados de saúde primários em Mafra depois tem que vir ao LS de Santa Maria. E quantas árvores é que representa se ele fizer umas 4 consultas anuais de especialidade num hospital? 3 a 4. E é assim uma enormidade de árvores. Portanto, isto está medido, isto sabe-se. Mas pronto, às vezes são vozes que, no fundo, acabam por navegar sozinhas, não é? Caminham sozinhas. Pronto, então juntem-se. E, de facto, há problemas grandes a nível de saúde veterinária e não só, e DGS, que também aqui muito bem referiu, e que tudo isto junto, se calhar, temos muito mais a fazer. E não é preciso inventar muito. O diagnóstico está feito. Pois, o diagnóstico é mesmo só pegar as pontas e começar a dar os nós. Aliás, nota-se perfeitamente, por exemplo, pegando neste exemplo, e obrigada por concretizar, nós precisávamos para ir plantar, também citando o Dr. Luís Campos e os estudos da sociedade, quer dizer, a certa altura percebíamos que tínhamos que plantar para aí 10 mil árvores por ano, só para contrariar o coisa dos inaladores da asma, por exemplo, não é? Temos os diabéticos que ainda nem sequer fazem a reciclagem ou a entrega como deveria ser, dos próprios materiais da doença. Ou seja, são focos e focos e focos e focos de poluição, e eu tenho que o desafiar, e que ainda temos tempo, já agora, depois da apresentação da doutora Glória Carrasco, que é, quer dizer, trabalha num dos hospitais em desobediência civil, o que eu só lhe digo assim, acho maravilhoso, não é? Mas, por um lado, acho que ficamos constrangidos ao perceber que têm que o fazer porque há uma lei de 1996 que vos obriga a vocês e a quase todos a fazê-lo. E estamos há mais de 6 anos à espera, pelo menos, que a lei seja revogada. Há 6 anos que nos dizem que estou a trabalhar nisto. Como é que é lá na rotina diária? Quer dizer, imagino que a desobediência civil já seja normal, não sei. Tiveram que se adaptar, tiveram que ir mais à frente, estão à frente da lei, não é? Confesso que não tenho informação para partilhar em detalhe, porque eu estou a trabalhar na ULS enquanto médico de saúde pública e, portanto, apesar de estar bastante próximo do hospital, não estou tão por dentro das rotinas. Mas lembro-me perfeitamente, no ano passado, estarmos a ter conversas à hora do almoço, precisamente, grupos, e são estas pessoas que estávamos aqui a falar, pessoas profissionais do hospital, com vontade de promover a sustentabilidade também. Sim. Isto muitas vezes surge como um extra, como uma vontade, e acho que o desafio também passa por aí. Muitas vezes estamos a falar de fazer estas melhorias nos tempos livres, não é? No tempo que sobra, depois das urgências todas, literais e figurativas. E se calhar não pode ser assim. As parcerias e a sustentabilidade olhamos sempre como mais um ponto, muitas vezes secundário, e não lhes dedicamos o tempo suficiente, os recursos suficientes. E se calhar está na altura de começar a olhar de uma maneira diferente, porque de facto o tempo que nós investimos, os recursos que nós investimos, vão fazer a diferença. Se nós investirmos tempo, se tivermos equipas a trabalhar em prol da sustentabilidade, as coisas vão acontecer. E eu aqui posso também partilhar a experiência estávamos a falar da Direção-Geral da Saúde, também integro a equipa do Plano Nacional de Saúde. E o mote do Plano Nacional de Saúde principal também é a criação de cuidados de saúde sustentáveis. Portanto, o alinhamento a nível nacional neste aspecto existe. E as instituições falam entre si, a DGS também fala com a DGAV, há vários projetos em comum, mas lá está, há sempre espaço para mais, haja recursos e haja vontade de os fazer. Ótimo. E vê-se que há aqui movimentos de base, aliás, também vimos esta manhã, que são muito saudáveis, e estou a deixar o SNS também saudável, e isso deixa-nos muito otimistas também. Têm apresentações, portanto, se calhar avançávamos, e, entretanto, a doutora Emma e o Dr. Paulo chegam. A doutora Ana começava, e eu acho que a sua intervenção vai-nos falar da sua experiência com iniciativas colaborativas de intervenção comunitária. Por favor. Muito obrigada. Aqui. Ok. Pronto.
Então agora, se calhar de uma forma formal, agradecer também o convite em nome da organização Médicos do Mundo, que teve o seu momento eleitoral há 2 dias e, portanto, tem agora uma nova direção também, encabeçada pelo Dr. António Hipólito Aguiar, e da qual eu tenho o orgulho e também a responsabilidade de ser vice-presidente, e na qual é nessa qualidade que aqui estou, e desde já endereçar também os nossos cumprimentos à APA e ao convite que nos endereçaram. Obviamente, cumprimentar os colegas de painel e, obviamente, todos aqui presentes, pela forma sempre pronta com que respondem a estes chamados, e o gosto também por ouvirem estes testemunhos. Deixo aqui algum desafio, que é de tudo aquilo que aqui vos puder trazer, o que é que mais faz eco em vós e o que é que faz mais sentido, que podem também trazer e aportar àquilo que pode ser um desenvolvimento da Médicos do Mundo, não só enquanto pessoa individual, mas obviamente dentro daquilo que são as instituições das quais fazem parte. Só um parênteses, já agora, Sim, a doutora sim. Emma Paulino e o Sim, Dr. Ponciano Oliveira chegaram. Se não se importam, juntem-se a nós, já vos apresentei. A doutora Ana ia começar agora mesmo a sua intervenção. Sejam bem-vindos. Doutora, já aqui uma senhora, só moderadora que não conta, a que fica na ponta, as senhoras não ficam. Sejam bem-vindos. A doutora Ana ia começar precisamente agora a sua intervenção. Faz favor, doutora, muito obrigada. Devia ter começado mais cedo, que eles já tinham chegado mais depressa. Bem-vindos. Foi chamado na hora H. Não, está tudo certo. Pronto. Então, dizer-vos também, aqui com alguma seriedade e formalidade também, a Médicos do Mundo nasceu em França em 1980, movida pela convicção de que a saúde é um direito universal, não um privilégio reservado a alguns. Foi fundada por médicos e jornalistas que decidiram não se calar diante da injustiça, transformando a sua indignação em ação. Em Portugal, desde 1999, a Médicos do Mundo tem estado presente de forma discreta, mas profundamente transformadora. Trabalha com e para as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Pessoas em situação de sem-abrigo, migrantes, minorias, reclusos, comunidades afastadas dos centros urbanos, sempre com a mesma determinação, garantir acesso à saúde, com dignidade, respeito e humanidade. A força está na proximidade e na escuta, está no trabalho de equipa das equipas que vão ao terreno, que conhecem as pessoas pelo nome e que compreendem que cuidar é também compreender, educar e acompanhar. A Médicos do Mundo não leva apenas cuidados médicos, leva empatia, conhecimento e esperança. Num tempo em que as desigualdades em saúde crescem e em que o individualismo tende a sobrepor-se ao coletivo, a Médicos do Mundo recorda-nos que a saúde pública é, acima de tudo, uma questão de justiça social. Que a cidadania ativa é um ato de coragem e que o voluntariado continua a ser uma das formas mais puras de liderança. A Médicos do Mundo é um exemplo de coerência entre valores e prática, entre ética e ação. Representa o que de melhor a sociedade civil pode oferecer, a capacidade de cuidar, de unir e de transformar. Porque, no fundo, cuidar de alguém é também cuidar de todos nós. Obviamente, também gostava de vos passar aquilo, então, que é a ação mais concreta dos Médicos do Mundo. Espero que não perca aqui a... Portanto, na realidade, é uma organização, como disse, é global, está presente em muitos países, são 17 delegações em todo o mundo que têm responsabilidade sobre vários países. Em Portugal, somos responsáveis não só por Portugal, como também a Guiné. E portanto, neste acompanhamento de mundo, na realidade, conseguimos levar cuidados a 11 milhões de pessoas, e isto são dados de 2024. Conta com cerca de 5 mil colaboradores e mais de 6 mil voluntários. Na realidade, o que é que fazemos? Promovemos o acesso gratuito à saúde das populações vulneráveis e combatemos a discriminação através da prestação de cuidados de saúde, ações de consciencialização, formação e capacitação de pessoas e instituições. Promovemos o acesso universal à saúde e combatemos a discriminação das populações vulneráveis, aumentando a sua qualidade de vida e bem-estar, constituindo como uma referência nacional e internacional na intervenção na área da saúde. Como digo, em Portugal nós temos, em 2024, registámos 15 projetos diferentes, 2 internacionais na Guiné-Bissau, temos 45, na verdade, quase 50 colaboradores e 84 voluntários ativos. Eu vou passar o vídeo para não tomarmos muito tempo. Geograficamente, para também falarmos de mapas, estamos nestas localidades, umas por simpatia de começo e outras porque assim as circunstâncias o ditaram, nomeadamente Castanheira de Pera, que todos se lembram por uma questão quando aconteceram os incêndios, e aí radicámos muito e hoje temos uma ação. Na realidade, às vezes não estão onde está muita gente, estamos onde está pouca gente. Porque é aí que somos precisos e, portanto, não podemos deixar ninguém de fora e, portanto, nós vamos lá e vamos em proximidade acompanhar aquela pessoa que está longe.
Estes são alguns mapas, porque obviamente, e daí a questão dos mapas que falávamos há pouco, nós precisamos dos mapas para saber e descrever onde estamos, o que fazemos em cada um destes sítios, que população temos, que rendimento é que temos, que desemprego é que temos. E tudo isto determina muito mais, não é? O nosso Código Postal determina muito mais a qualidade de saúde que nós temos do que aquilo que nós imaginamos, e isso também está na literatura. E, portanto, estes são alguns mapas que nos falam do nosso país e naquilo que é a escolaridade, o rendimento, o desemprego e obviamente, os casos de sucesso em saúde também vêm daqui. E, portanto, isto, de alguma forma, vai-nos mostrando aquilo que são as vicissitudes dos territórios, os consumos do álcool, os consumos de tabaco. E, quando começamos a relacionar estas variáveis, começamos a dizer que temos aqui sítios que realmente são críticos de atuação, porque onde há muito desemprego, também há normalmente muito álcool, também há muito desemprego, também há baixos rendimentos, há baixa escolaridade e, portanto, muitas das vezes é aqui que nós temos efetivamente que intervir. E o diagnóstico vai estando feito. Estes são os pontos, assim, estes micropontos de Portugal onde nós estamos, mas obviamente que queremos também aqui expandir a rede e esse é um dos nossos objetivos, mas que obviamente também aqui muitas coisas estão aqui detalhadas. Nós estamos a ver, parece, afinal, até estão nas zonas onde há muito rendimento. Pois é, mas é que se a gente começar a abrir e a fazer algum zoom neste espaço, vamos encontrar que, efetivamente, nós temos ali momentos que não têm esta expressão de rendimento, são pequenas povoações, sítios que estão muito isolados e todos nós, com certeza, conhecemos estes espaços. Bom, João Massar, a apresentação ficará disponível convosco e, portanto, quem tiver interesse, depois, se quiser, estão perfeitamente à vontade. Como digo, estas são as áreas de intervenção, subejamente conhecidas também de quem vai acompanhando estas situações, VIH-Sida, doenças crónicas, saúde mental também, psicossocial, redução de riscos e minimização de danos, particularmente em populações com adições, emergência, enfim. Na Guiné-Bissau, sobretudo, a saúde reprodutiva, sexual, que são áreas que atuamos bastante. Aqui há alguns exemplos de projetos que acontecem no terreno e onde estão as equipas, em vários segmentos, desde as populações migrantes aos mais jovens ou à população em geral e aos mais idosos também, que também têm aqui os seus desafios, nomeadamente até de inclusão, também eles, não é? Porque esta longevidade também tem muitos desafios. E temos muitos projetos em parceria, desde as aldeias SOS, projetos internacionais também e atividades transversais de literacia em saúde e apoio a eventos. Estas são algumas das estatísticas. Na realidade, são cerca de quase 5 mil pessoas apoiadas no ano 2024, em diversas situações, e elas não se sobrepõem, portanto, são sempre a adicionar. Aqui os diferentes atos que somam já umas boas milhares de atos praticados entre consultas médicas, consultas portanto, e cuidados de enfermagem, consultas de saúde mental, atendimentos psicossociais, portanto, dá aqui alguma expressão daquilo que estamos a fazer em termos de terreno. Em Moçambique, que entretanto terminou, portanto, daí só a Guiné-Bissau, mas também tivemos aqui alguma intervenção. E depois como é que fazemos? Sobretudo aqui, que eu acho que é a parte mais interessante, tudo o resto acho que conseguem ver de alguma forma em estatísticas. Fazemos com proximidade ao território, e aqui é exatamente o tema deste painel, porque conhecemos o território e depois criamos esta empatia territorial e parceiramos com as pessoas que ali vivem. Esta é uma equipa que tive também o privilégio de acompanhar, que é uma equipa de unidade móvel de consumo vigiado, que está normalmente na zona de Chelas. E estas pessoas são compostas por enfermeiros, assistentes sociais e, inclusive, aquilo que nós chamamos um mediador comunitário, ou seja, alguém que já foi também ele toxicodependente e que está agora numa fase de recuperação e que ele próprio faz de intermediário entre aquilo que é a equipa Médicos do Mundo e as próprias pessoas que acabam por ser os utentes destas unidades. Reduzir danos, e, portanto, o coração da ação é, sobretudo, reduzir danos nesta equipa, saber bem o que estamos a fazer e dar as condições de dignidade que é preciso, porque isto, na realidade, e no final do dia, é também uma questão de saúde pública. E se nós atuarmos junto destes públicos de uma forma consciente e rigorosa, conseguimos minimizar danos e, obviamente, tenderá sempre àquilo que nós tanto desejaríamos, que era reduzir consumos e, sobretudo, ter novos hábitos. E, portanto, esse é também o nosso papel. A confiança de qualquer relação em saúde. Estas pessoas são pessoas que não estão acompanhados de seguranças porque eles acabam por constituir ameaças àquilo que é a confiança. Ou seja, se está um segurança, se está um polícia, significa que aquelas pessoas sentem-se em risco.
e, portanto, elas têm que criar aqui uma base de confiança muito grande no terreno, conhecem muito bem os casos que os acompanham e isto é essencial para quando se quer fazer um trabalho de proximidade rigoroso. Parcerias locais e com impacto, na realidade, desde aquilo que são os responsáveis dos condomínios aos próprios mediadores comunitários, são parceiros muito relevantes naquilo que é a ação destas unidades, porque estão próximas de zonas habitacionais e que têm um espaço que depois as pessoas normalmente tendem a dizer têm que sair daqui porque as coisas não correm bem e, portanto, tem que haver aqui alguma mediação e alguma negociação muitas das vezes para que as coisas também corram bem. Por isso é muito importante estas parcerias locais, normalmente as comissões de moradores e por aí fora, e os cuidados de saúde primários também. É muito importante saber quem são uns e quem são outros. Obviamente articulamos também, neste caso, com o ICAD e atuamos cirurgicamente. Desafios operacionais, gostava-vos de achar, obviamente financiamento, uma forma direta de algumas destas iniciativas, a dificuldade de contratação, especialmente de enfermeiros e mão de obra qualificada para fazer alguns destes trabalhos, crescer para outras regiões, temos um país a precisar, e manutenção e renovação até de equipamentos. Estas unidades móveis já careciam de alguma requalificação, se quisermos. Do ponto de vista estratégico, alterações legislativas são sempre, tem que haver sempre uma adaptação e, portanto, acabamos por estar um bocadinho aqui reféns destas alterações. A sustentabilidade atendendo à evolução das condições sociais dos mais vulneráveis, portanto, a sustentabilidade destas próprias iniciativas, o reconhecimento e valorização deste setor da economia social e aquilo que é uma transição ecológica é também e sempre um desafio estratégico. Cuidar é empoderar pessoas e fortalecer o tecido social. Pequenas ações em território podem inspirar políticas públicas e práticas de maior escala. Confiança e reforçar a importância do modelo de desenvolvimento baseado na cooperação é basilar na forma de atuar. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Uma excelente súmula do vosso enorme trabalho. Dr. Duarte Vital Brito, traz-nos exemplos de projetos inovadores na área da saúde comunitária. Por favor. Ora, então, boa tarde a todos e, antes de mais, também começar por agradecer o convite para falar aqui de um exemplo muito concreto que eu vos trago, que é o Plano Local de Saúde de Cascais. E começo só por vos fazer aqui uma pequena provocação. Quando nós pensamos em parcerias, o que é que vos vem primeiro à cabeça? É a palavra tempo, redes ou burocracia? Pronto. Acho que pelos risos eu diria que alguns pensaram em burocracia. Para mim, vem a palavra rede. E é precisamente o Plano Local de Saúde, não só o de Cascais, mas qualquer plano local de saúde que exista, parte precisamente desse princípio de construir redes. E as redes também são parcerias. E eu vou mostrar-vos aqui, fazer uma pequena viagem, não pelos 3 Cs deste painel, mas pelos 7 Ps do planeamento. E começar pelo perfil. O primeiro P que eu quero destacar é este diagnóstico. Este diagnóstico que temos estado a falar, e o que vocês estão a ver é uma breve navegação do que é hoje o perfil local de saúde de Cascais. É um perfil interativo, mudámos a forma de construir este tipo de diagnóstico e tornámo-lo público. Ou seja, muitas vezes nós fazemos estes diagnósticos e guardamos-los, ou pelo menos não os divulgamos como deveríamos divulgar. E a verdade é que nós quisemos sempre, desde o início, tornar este diagnóstico ao serviço da comunidade, ao serviço de todos, dos serviços de saúde, da comunidade, e estamos bastante contentes com os resultados, porque posso-vos dizer que as páginas onde este perfil está divulgado têm hoje, ao fim de um ano, 6.000 acessos. E se calhar não teremos à espera de que um documento que habitualmente é relativamente aborrecido de ser lido, que tivesse assim tanto alcance, e continua a ter, de facto. E, portanto, começar por caracterizar. Nós não podemos começar um tratamento sem saber quais é que são os problemas. Alguns dos problemas, e eu obviamente não vou me alongar aqui em grandes detalhes, mas este perfil permite-nos identificar estas desigualdades, como podem constatar aqui. Já falámos de diferentes graus de distribuição, estávamos aqui a ver alguns mapas em relação a municípios, mas permitam-me também destacar, dentro dos municípios, as freguesias não são todas iguais. E vocês veem rapidamente por este esquema que em Cascais,
um município que acho que terão a ideia que é um município bastante desenvolvido e com um poder de compra elevado, tem vindo a diminuir ao longo dos anos e neste momento está abaixo da média regional. Mas mais do que isso, existe aqui esta diferença clara entre freguesias, nomeadamente nas pessoas que lá habitam. Isto depois vai estar relacionado com o preço da habitação, com o envelhecimento, como já vimos estas ligações entre diferentes variáveis. E eu destaquei no início estas pontes, muitas vezes que falamos, mas na verdade aqui o que separa estas freguesias não é uma ponte, é uma autoestrada. A A5 realmente separa. Acima da A5 temos as freguesias de Alcabidez e São Domingos de Rana, abaixo da A5 temos as freguesias de Cascais, Estoril, Carcavelos e Parede. E claro, estas diferenças existem e também temos de ter em conta quando planeamos. E acho que este esquema não será novidade para muitos dos determinantes sociais da saúde, mas permitam-me aqui também chamar a atenção de que estes determinantes têm um impacto na saúde muito maior do que nós julgamos. E se olharmos aos estudos que são feitos, os serviços de saúde condicionam a saúde das pessoas em 10, 20%. Falta tudo o resto. E os determinantes sociais da saúde têm um peso enorme. E basta pensarem, tirando quem trabalha, obviamente, em serviços de saúde, onde é que passam a maior parte do vosso tempo? Não é, expectavelmente, no hospital, na consulta. O cidadão não passa a maior parte da sua vida nestas instituições, passa nos sítios onde mora e, por isso, as condições em que vive, obviamente, vão condicionar muito a sua saúde. E aqui, só para culminar com este passo do planeamento, de facto, o processo que fizemos do Plano Local de Saúde de Cascais é um processo cíclico. É um processo cíclico como já o é, não de agora. E isto já é feito há vários anos. Já existem planos locais de saúde há mais de 10 anos. O Plano Nacional de Saúde já existe há mais de 20 anos. E, portanto, estes processos têm vindo a ser aprimorados, mas as etapas não mudam muito. Começamos num diagnóstico, vamos ter de, com base nesse diagnóstico, priorizar problemas, não vamos conseguir chegar a todo lado ao mesmo tempo, e com base nessas priorizações vamos definir objetivos, estratégias, idealmente em coprodução, não decidir internamente nos serviços de saúde o que é que os outros vão fazer, decidir em conjunto, e depois sim avançar para a implementação, potenciar os projetos que já existem e pensar na avaliação, obviamente, para depois voltarmos a repetir este ciclo. Um dos outros P's que eu quero destacar no trabalho que nós fizemos é este de participação. E tem aqui uma fotografia de um dos eventos que nós fizemos com a comunidade, com parceiros de vários setores, com parceiros dentro da saúde, do setor privado, social, público. Tivemos a participação de imensa gente que levou precisamente a uma participação que eu diria que é histórica, porque nós nunca pensámos vir a ter mais de 1000 pessoas a participar na construção de um plano local de saúde. E isso aconteceu. Nós tivemos mais de 1000 contributos para definir as prioridades no Concelho de Cascais. E precisamente esses 1000 contributos foram aqui recolhidos num formulário digital. Nós sabemos que isto tem limitações, obviamente, e estamos atentos a essas limitações. É importante também identificarmos as fragilidades que temos nestes processos, mas permitam-me destacar aqui outro ponto. É que nós não nos ficamos por aqui. E, enquanto médico de saúde pública, obviamente, eu não poderia deixar cair a importância que são os dados epidemiológicos. E o que nós fizemos foi construir um modelo de priorização que tem um peso desta consulta, destas 1000 pessoas, que não pode ser desvalorizada, e por isso teve um peso de 50%, equivalente aos dados epidemiológicos, mas complementámos precisamente com dados de mortalidade, de morbilidade, dados esses que existem ao nível do município, com históricos de 30 anos. Portanto, nós temos muito material para trabalhar, e basta saber onde é que ele está e como é que o podemos e devemos trabalhar. E aqui, rapidamente, foram todos os problemas que acabaram por ser priorizados. Nós quisemos separar e priorizar especificamente também fatores de risco. Quisemos priorizar determinantes sociais, económicos e ambientais da saúde, que habitualmente não são priorizados, não é? Quando temos de escolher entre estes problemas todos, geralmente os que ficam aquém são os determinantes sociais, económicos e ambientais. Geralmente eles acabam por não ser priorizados porque as doenças do aparelho circulatório são mais importantes, a obesidade é mais importante
e ficamos aqui um bocadinho sem intervir nas causas dos problemas e estamos constantemente a tentar tratá-los sem remediar o que os provoca. Os problemas que estão aqui sublinhados estão por uma razão. Eles só entraram na priorização por causa dos dados epidemiológicos. Não pela consulta, por causa dos dados epidemiológicos. Ou seja, é importante que não olhemos nem só para uma abordagem puramente estatística, mas também para uma abordagem participativa, porque a comunidade traz este conhecimento que nós não temos. E um exemplo muito concreto é precisamente o consumo de álcool e de drogas, porque nós não temos dados muito fiáveis deste consumo, sobretudo a nível local, mas a comunidade tem uma percepção que é muito, muito válida. Seguiram-se pactos. Esta foi a apresentação pública no mês de setembro deste ano do Plano Local de Saúde. Certamente reconhecerão algumas das pessoas na imagem e, de facto, este foi um momento de assumir um compromisso entre a ULS, entre a Câmara Municipal de Cascais, entre os serviços, entre várias entidades que participaram e que estiveram presentes. Lutámos uma segunda vez, depois de termos apresentado o perfil local de saúde com casa cheia, também fizemos o plano local de saúde com uma casa cheia, mais de 100 pessoas presentes e que quiseram mostrar que estavam disponíveis para colaborar. Estes pactos são, acima de tudo, compromissos com ações concretas. E o que faz a diferença e o nosso próximo passo é precisamente a assinatura, a construção de cartas de compromisso personalizadas. Cada instituição vai se comprometer com objetivos específicos, com objetivos muito concretos e vão prestar contas sobre eles. Vão dizer de que forma é que contribuíram, porque muitas vezes dizer que estão alinhados com o Plano Local de Saúde e isso depois não se traduzir em coisas concretas, em compromissos concretos, não vale de muito e acaba por ficar no papel uma folha de intenções sem resultados. E já falámos aqui, há bocadinho, estávamos aqui a falar do caso de Barcelona, a prescrição social também já começa a ser uma realidade em Portugal, está a começar aos poucos a ser na nossa OLS e permitam-me aqui destacar alguns outros aspectos que vão além da parte social, que é esta parte ambiental e cultural. Hoje não se fala só em prescrição social, mas em prescrição ambiental e cultural. E, de facto, é importante percebermos que muitas vezes a comunidade pode ser a solução. E estes projetos que já existem também têm de ser identificados, também têm de ser alinhados com as prioridades e percebermos, se calhar não precisamos estar a criar nada do novo, se calhar não precisamos estar a criar projetos, se calhar precisamos de apoiar os que já existem, direcionados para as prioridades que foram definidas. E termino aqui o último P com o P de pessoas, porque na verdade os planos, nós não trabalhamos para os planos, nós não trabalhamos, queremos quanto muito que os planos potenciem projetos e queremos que esses projetos cheguem a pessoas. E estas pessoas são o fim último do nosso trabalho, enquanto médicos, enquanto administradores, todos nós que trabalhamos nos serviços de saúde queremos que as pessoas sejam mais saudáveis, de uma forma ou de outra. E o meu desafio aqui, para finalizar esta apresentação, era perguntar-vos precisamente, no sítio onde moram, no sítio onde trabalham, pensarem numa associação, numa instituição, fora do setor da saúde, que represente saúde para vocês. Pensem se identificam ou se não identificam. Se não identificam, vão à procura, depois desta sessão. Para mim, é esta instituição. É uma associação desportiva, o Núcleo de Atletismo da Zona da Abóbora. Eu estou nesta fotografia, o meu pai está aqui, as minhas primas estão aqui, amigos, familiares, colegas, e isto é fora do horário de trabalho. Isto é o que me motiva, é estar com estas pessoas, é ver que estas pessoas estão bem. E acho que, acima de tudo, temos de perceber que estas soluções, estas associações, estão presentes nos nossos territórios. Nós precisamos de saber onde é que elas estão, o que é que fazem e como é que nós podemos integrar as pessoas e integrar estas mais-valias no dia-a-dia de cada um. E termino só com esta frase, que realmente que a saúde constrói-se quando as margens se encontram. Estes 7 P's também são um simbolismo para as 7 pontes entre o Gaia e o Porto, a 7ª que está em construção. E de facto, acho que isto é uma mensagem muito forte. Nós precisamos de falar, precisamos de unir as margens entre diferentes setores, unir as margens entre diferentes serviços dentro de uma OLS, entre diferentes pessoas, e é muito bom ver também aqui esta sala que essas margens se unam
partilhemos projetos e que, acima de tudo, levemos a saúde para a comunidade onde ela bem precisa. Obrigado a todos. Estudou bem a lição para o território onde veio, Dr. Duarte. Impecável, grande foto. Por falar em proximidade, a doutora Emma Paulino vai falar-nos sobre a implementação de projetos inovadores e criação de sinergias entre o setor farmacêutico e os cuidados de saúde primários. Faz favor. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, peço desculpa pelo meu atraso. Queria cumprimentar todos os presentes, agradecer ao Dr. Xavier Barreto, que eu não sei se, entretanto, teve de sair da sala, o amável convite para estar aqui convosco, e queria cumprimentar também os restantes membros do painel. E agradecer esta oportunidade de falar um pouco sobre como é que a rede de farmácias comunitárias pode, efetivamente, também aqui em complementaridade com as ULS e as suas diversas estruturas, no fundo, atingir objetivos comuns de prestação de cuidados de saúde à população. Vou primeiro fazer uma breve caracterização da rede de farmácias comunitárias em Portugal. Nós temos aproximadamente 2.920 farmácias distribuídas pelo território nacional. Temos uma média de 3.500 habitantes por farmácia, mas a verdade é que em zonas menos densamente povoadas chegamos a ter farmácias que servem populações de 900, 1.000 habitantes. Em zonas ainda com menos habitantes e onde ter uma farmácia seria totalmente inviável, temos ainda aproximadamente 200 postos farmacêuticos que funcionam às vezes alguns dias por semana para garantir a acessibilidade ao medicamento. Uma outra característica da rede de farmácias comunitárias em Portugal é que é uma rede altamente qualificada e até numa perspectiva de comparação internacional, a farmácia portuguesa é ligeiramente mais pequena do que as farmácias do resto da União Europeia, em termos de número de habitantes por farmácia, mas temos quase o dobro de farmacêuticos por farmácia. Em Portugal temos uma média de 4,1 farmacêuticos por farmácia, o que nos torna efetivamente uma das redes de farmácia mais qualificadas, tanto a nível europeu como mesmo a nível internacional. E esta é, no fundo, também a premissa pela qual achamos que deveria ser mais aproveitada, e é nessa perspectiva que temos trabalhado também com algumas ULS e algumas autarquias, alguns municípios, numa perspectiva de poder aproveitar este posicionamento e esta qualificação das equipas das nossas farmácias. Um número que também eu acho que é bastante impressionante é que, e de acordo com a nossa monitorização durante o ano de 2024, as farmácias interagem diariamente com uma média de 570 mil pessoas. Mas dizer-vos que, por exemplo, durante o passado mês de outubro, a média foi de 617.400 pessoas. Ou seja, este número também tem vindo a aumentar ao longo dos meses, ao longo dos anos. Isto representa aproximadamente 6% da população portuguesa. 6% da população portuguesa vai diariamente a uma farmácia comunitária. Isto, teoricamente, significa que ao final do mês nós poderíamos ter visto toda a população portuguesa interagido com toda a população portuguesa. Isto normalmente não acontece, porque, como sabemos, há pessoas que gostam muito de ir bastante assiduamente às farmácias comunitárias e outras que eventualmente não têm essa necessidade todos os meses, mas a verdade é que temos estas oportunidades de intervenção e, mais do que oportunidades de intervenção, eu gosto de lhes chamar responsabilidades de intervenção. Porque, de facto, as farmácias estão presentes na vida das pessoas, muitas vezes em alturas da sua vida em que outros profissionais de saúde ainda não estão presentes. E até porque nós sabemos que temos depois do nascimento, temos uma fase em que, por via do Programa Nacional, do Plano Nacional de Vacinação, por via dos cuidados neonatais e infantis, ainda a população mais jovem ainda vai a um centro de saúde, ainda é acompanhado por um profissional de saúde. Depois temos aquela fase da vida em que nos julgamos invencíveis e em que, de facto, achamos que podemos viver sem Serviço Nacional de Saúde, quase, e depois apercebemos um pouco mais tarde que, afinal, todos os portugueses necessitam de um Serviço Nacional de Saúde forte e que dê resposta àquelas que vão ser claramente as necessidades a partir de um determinado momento da nossa vida. E aquilo que nós também sabemos é que as pessoas, mesmo durante esse ato em que não contactam, muitas vezes, por não o fazerem proativamente com o restante sistema de saúde, contactam com a farmácia comunitária por várias razões, porque têm sintomas clínicos ligeiros que até podem ser tratados
tratados com medicamentos não sujeitos a receita médica e, portanto, vão a uma farmácia comunitária, ou mesmo porque vão à procura de outro tipo de produtos de saúde e bem-estar que também temos disponíveis. E, efetivamente, esses momentos são momentos importantes de sensibilização da população para a adoção de comportamentos saudáveis e para intervir ao nível da promoção da saúde e da prevenção da doença. Mas mesmo a partir do momento em que uma pessoa tem um diagnóstico e um diagnóstico de uma doença crónica, também é à farmácia comunitária que vai com maior frequência, mesmo que a partir desse momento seja acompanhado por uma equipa multidisciplinar de saúde. Porque, como sabemos, por exemplo, para doenças crónicas que são identificadas como controladas, um médico pode abrir uma linha de prescrição para o período de 1 ano e a pessoa tem de ir à farmácia pelo menos de 2 em 2 meses, que é o máximo de terapêutica que nós podemos dispensar de cada vez, tem de ir de 2 em 2 meses à farmácia e é uma excelente oportunidade para identificar situações de adesão à terapêutica ou de não adesão à terapêutica, de correta utilização da terapêutica e também de controle efetivo dos sintomas ou não. E, de facto, algum trabalho tem vindo a ser feito no sentido de haver uma maior integração a nível entre as farmácias e as restantes unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde. E dou 2 exemplos que são bem conhecidos de todos vós. A vacinação, em que as farmácias participam em complementaridade com os centros de saúde, numa perspectiva de direito de escolha e de conveniência por parte da população, em que as condições de disponibilização do serviço são iguais nos centros de saúde e nas farmácias, e em que se estabelece esta colaboração virtuosa de aproveitar tanto as idas aos centros de saúde como as idas às farmácias. E temos um segundo projeto, da renovação da terapêutica, que eu já fiz referência, das linhas de prescrição e da renovação da terapêutica a cada 2 meses, que abriu aqui uma possibilidade que eu julgo que não é do conhecimento de muitos e que deveria ser melhor potenciada no futuro, que é a possibilidade de nós temos um canal de comunicação entre o farmacêutico da farmácia e o médico prescritor e o médico de família, quando associado àquela pessoa, em que podemos enviar mensagens a partir da farmácia para esses médicos e quando temos algo a sinalizar, digamos assim, por via da nossa intervenção. A nível mais local, e queria dar aqui alguns exemplos de trabalho que nós temos feito mais específico com as ULS, não sem antes falar, no entanto, de um outro projeto que temos com a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, porque foi aqui, no fundo, aquele projeto que depois derivou numa das experiências que vou falar, numa das colaborações que nós temos hoje em dia com a ULS, nomeadamente aqui o ULS Oeste, que é uma ferramenta que é o ICOR. E o que é o ICOR? Só para explicar quais é que podem ser as potencialidades até de informação gerada pelas farmácias que podem ser relevantes para o funcionamento das ULS e a organização e planeamento das ULS. Nas farmácias comunitárias, nós recolhemos os dados das dispensas de medicamentos não sujeitos a receita médica direcionados para sintomatologia gripal. E conseguimos, com essa informação que recolhemos diariamente, montar um algoritmo que já tem 3 ou mais anos de experiência e, portanto, tem sido afinado ao longo do tempo, que nos permite antecipar em 2 semanas o pico da atividade gripal. E, portanto, potencialmente pode informar as equipas das ULS para organizar os seus serviços, para estarem preparados para esse pico de afluência às urgências por via do aumento da incidência da atividade gripal. E, portanto, esta é uma forma como nós também, de uma forma mais ou menos passiva, nas farmácias comunitárias e só através destes dados de dispensa de medicamentos, conseguimos sinalizar um comportamento que pode depois ter impacto na vossa organização a nível das ULS. E então, com o ULS do Oeste, nós levámos isto um pouco mais à frente e neste momento estamos a trabalhar num projeto em que, para além deste trabalho mais passivo ao nível da recolha destes dados nas farmácias comunitárias, pedimos também às equipas das farmácias comunitárias que sempre que identificam pessoas com síndrome gripal, que apliquem um questionário que foi consensualizado para, no fundo, caracterizar aquela situação e que depois, se sinalizar uma pessoa que efetivamente tem
eventualmente um síndrome gripal, canalizar para a realização de um teste nasofaríngeo para confirmação da infecção e mesmo ao nível da caracterização do próprio vírus. E isto vai ajudar à vigilância epidemiológica na zona, relativamente à circulação destes vírus durante o período do inverno. Este é um exemplo de uma parceria que está neste momento a desenvolver-se e sobre a qual nós temos enormes expectativas que possam gerar informação bastante útil para não apenas para a ULS em termos organizacionais, mas também do ponto de vista epidemiológico. E gostava também de referenciar um segundo trabalho que também estivemos a desenvolver e estamos a desenvolver aqui mais a norte, portanto com o LS de Alto Minho, uma iniciativa de desprescrição, em que o objetivo foi, numa área terapêutica relacionada com os inibidores das bombas de próton, portanto medicamentos para proteção gástrica que normalmente podem ser prescritos numa determinada circunstância, porque, por exemplo, a pessoa está a fazer determinado tipo de anti-inflamatórios, mas que, entretanto, a experiência e aquilo que nós observamos, aquilo que nos que sabemos, é que a utilização desses inibidores de bombas de prótons muitas vezes excede o tempo necessário para os fins a que tinha sido inicialmente prescrito. Então, o objetivo, também aqui em colaboração entre os centros de saúde e as farmácias, era identificar pessoas que potencialmente poderiam ser alvo de desprescrição destes medicamentos, portanto, de retirada destes medicamentos do seu plano terapêutico. No fundo, nas farmácias, quando nós identificávamos estas pessoas, encaminhávamos para o centro de saúde para haver uma avaliação médica e a desprescrição dava-se por decisão médica e depois as pessoas regressavam à farmácia para serem acompanhadas no sentido de garantir que os sintomas não reapareciam e que não tinham problemas relacionados com a retirada desse medicamento. E aquilo que eu vos posso dizer é que agora já com o projeto finalizado, os resultados derivaram em 45% dos participantes houve desprescrição do IBP, portanto em quase metade das pessoas de facto fazia sentido retirar aquele medicamento do plano terapêutico. E nós percebendo e sabendo que em Portugal temos uma carga de morbilidade significativa que é acompanhada por uma polimedicação e em que falamos muitas vezes até da questão da despesa em medicamentos, da necessidade de olhar também para o desperdício, percebermos que em determinadas classes terapêuticas de facto é possível fazer uma desprescrição com vantagens clínicas para o doente, vantagens económicas também para o utente, que tem um copagamento em relação ao medicamento, e também para o Estado, que também poupa em medicamentos. Tudo é uma situação daquelas que nós dizemos que é o win-win-win para toda a gente ganha na realidade. E foi um projeto colaborativo muito interessante que gostaríamos agora de estender também para outras áreas. E trazia aqui agora estes dois exemplos. Nós estamos a trabalhar noutras áreas com outras ULS. Há um projeto que nós já há muito que desenvolvemos com as ULS que tem a ver com a dispensa em proximidade, mas que agora estamos a canalizar para um projeto único a nível nacional. Mas deixava aqui estes exemplos já para abrir o apetite. Doutora Ana, temos o debate. Muito obrigada. Doutor Feliciano. Muito boa tarde a todos. Está cá também em representação, e é justo dizê-lo, do Dr. Manuel Lemes, não é? Do Presidente das Misericórdias, mas também não podia estar melhor, não é? Diretor Executivo do Grupo Misericórdias de Saúde. Portanto, está como peixe na água. Vai-nos falar um bocadinho da criação das sinergias entre o setor social e os cuidados de saúde. Muito bem. Antes de mais, queria cumprimentá-la, Paula. Já não nos encontrávamos nestes contextos há algum tempo. Cumprimentar os colegas de painel, pedir desculpa pelo atraso. De facto, ficamos retidos num outro evento institucional
o que não nos permitiu estar aqui a horas, mas de todo modo é com muito gosto que estou aqui, em representação do Dr. Manuel Lemos, que não pôde estar também por imprevisto de agenda. Cumprimentava de uma forma especial a professora Amélia Ferreira, do Secretariado Nacional da União das Misericórdias Portuguesas, por todas as razões que reconhecerão e também pela estima pessoal que lhe tenho. No mais, queria apenas dizer-vos que, quando eu olhei para o título deste painel, Comunidade, Cuidados e Confiança, Parcerias Locais com Impacto, a primeira ideia que me veio à cabeça é que isto podia ser o slogan das Misericórdias em Portugal. As Misericórdias em Portugal iniciaram-se, é um movimento que se inicia há mais de 500 anos e é um movimento assistencial que cobre não só a área social como a área da saúde, que é, porventura, o mais capilar de todos aqueles que existem em Portugal. Isto era aquele momento, a minha rede mais capilar que a tua. mas de facto, o que acontece é que, historicamente, as misericórdias são instituições de proximidade que têm estado onde passa a expressão, o Estado não chega ou não consegue alcançar e possuem uma capilaridade maior que a dos próprios municípios. Além disso, possuem respostas que cobrem todos os segmentos populacionais mais desprotegidos e que são, porventura, aqueles onde se sente maior impacto quando nós atuamos sobre os determinantes sociais da saúde, como dizia aqui o Soutor, que representam hoje em dia e desde sempre, cerca de 60% a 70% do fator de produção da saúde das populações e dos indivíduos. Ora, estas respostas sociais e de saúde das misericórdias cobrem a infância, cobrem a maioridade, cobrem as áreas da saúde mental, cobrem as áreas dos cuidados continuados, cuidados hospitalares, e a verdade é que, ao atuar sobre essas populações, ao estarem preparadas para atuar sobre essas populações, estão também preparadas, têm a aptidão para intervir nesses mesmos determinantes da saúde. Hoje em dia, no contexto que nós vivemos, com a delegação de competências nos municípios, estão, porventura, criadas as condições ideais para essa ação. Porquê? Porque, pela primeira vez, estão reunidas no mesmo poder as competências em matéria de saúde, em matéria de educação, em matéria social, em matéria de segurança alimentar. Pode não ter sido uma das razões, não tenho ouvido falar nessa grande razão como fundamento para a delegação de competências, mas a verdade é que ela aí está. E, portanto, com essa concentração de poderes sobre todas aquelas que são as áreas que determinam a saúde de uma população e com parceiros locais que podem atuar e que têm os conhecimentos, que têm as competências para esse efeito, nós podemos, de facto, aqui juntar o útil ao agradável e conseguir, com maior efetividade e com conhecimento e com a dita confiança, o reconhecimento pelas populações locais, podemos, de facto, iniciar um conjunto de projetos na área da promoção da saúde e da prevenção da doença, agora com os poderes locais aptos para esse efeito e também com a rede que já existia. Além disso, nós também temos um novo modelo de organização de cuidados, que também ele concorre para que se invista mais na promoção da saúde, seja sob o ponto de vista do modelo de financiamento que é utilizado, seja sob o ponto de vista até do que se pretende com essa organização verticalmente integrada e com o conjunto de cuidados reunidos na mesma pessoa coletiva, neste caso as unidades locais de saúde. Por outro lado, a verdade é que existe uma vantagem no caso das misericórdias portuguesas que não se verificam noutros setores, nas misericórdias, assim como noutras instituições de solidariedade social. O facto de não remunerarmos um acionista faz com que todos os excedentes eventualmente gerados sejam reinvestidos em todas as áreas. Além disso, são instituições de utilidade pública que desde sempre promoveram e percorreram esse caminho de ocupar as áreas que não estavam ocupadas pelo Estado e, neste caso aqui, na promoção da saúde, bem sabemos que tem sido... é uma das áreas em que ainda falta um longo caminho, percorrer um longo caminho, porque, na verdade, nós já esgotamos muito a possibilidade de aumentarmos os resultados em saúde por via da esperança média de vida. Por outro lado, também sabemos que um dos temas que nós temos para resolver é a qualidade de vida depois dos 65 anos, e isso só se consegue, de facto, com um investimento nos estilos de vida e nos comportamentos das pessoas. Ora, instituições que têm
respostas que atuam junto das crianças, quando falamos nas creches, quando falamos no pré-escolar, que podem introduzir aí desde novos comportamentos, uma maior literacia, quer para eles, quer para os pais. Ou então, quando falamos, por exemplo, das unidades de cuidados continuados, onde podem ser garantidos, além do apoio social, o apoio de saúde, mas também essa componente de literacia em saúde, nós podemos encontrar aí um objetivo adicional à prestação de cuidados de saúde, mas também um objetivo que se centre na promoção, ajudante, na prevenção, capacitando essas pessoas, investindo no conhecimento que essas pessoas podem ter, através da rede de respostas que já existem e outras eventualmente a criar, que até o próprio Estatuto do SNS veio facultar. Por exemplo, a criação de unidades de cuidados na comunidade pelos municípios é uma possibilidade que hoje existe, de acordo com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, e que poderia ser promovido pelos municípios, sendo certo que já a Estratégia 2020 da União Europeia defendia e preconizava a ideia de que é nas comunidades que nós devemos alavancar a restante capacidade que ainda existe e convocar a restante capacidade da comunidade para contribuir para a melhoria dos resultados em saúde e, portanto, existe esse ecossistema formal que está hoje constituído e que foi constituído nos últimos 2, 3 anos e que, portanto, deve ser e pode ser aproveitado e que eu, desde já agora, lhe digo que será aproveitado no que diz respeito à União das Misericórdias e às suas unidades no próximo ciclo estratégico que estamos a lançar. Sim, é uma oportunidade, De acordo, de ouro, não é? para fazer face a um desafio que está aí e não passa só pelo controle da correção terapêutica, porque, na verdade, a expectativa das pessoas é que nós disponibilizemos sempre, cada vez mais, toda a tecnologia que esteja disponível. E isso tem custos e, portanto, temos que compensar estes custos noutras rúbricas, e isso passa eventualmente pela contenção da demanda na sua origem, através desse investimento na promoção da saúde e na prevenção da doença. O debate está aberto, se me permitem. Vou aproveitar a transversalidade que referiu, que destacou, até na transferência de competências. Queremos pensar que foi pensada, faça a redundância, mas são efetivamente oportunidades. Dr. Duarte, no contexto das OLS e dos desafios também que enfrenta ainda na sua, que é central, que também tem um volume de procura e também, muitas vezes, de dar resposta ao que as outras também não conseguem dar. O que é que fica posto em causa, mas também o que é que considera que melhorou? Em que contexto? No contexto da integração dos cuidados. E até se conseguir, aliás, já referiu na nossa nota introdutória, não é? Esta maior já participação na comunidade em si. Mas na integração, nesta reforma propriamente dita, tendo em conta o que já temos aqui em cima da mesa, o que é que considera que, apesar de tudo, ainda está posto em causa, mas que já viu, aliás, nós vimos os exemplos que mostrou de Cascais, já vimos aqui uma oportunidade bem agarrada, não é? Mas imagino que não sejam todas assim tão positivas. Em termos de integração, e acho que essa é uma palavra que dizemos muito, mas depois tarda em efetivar-se. As OLS, e pegando no exemplo daquela onde eu trabalho, as OLS têm um potencial de integração enorme, diria quase infinito. Essa integração tem de começar por dentro. Ou seja, antes estávamos a trabalhar num regime em que tínhamos os cuidados de saúde primários afastados dos cuidados hospitalares e neste momento estamos a trabalhar todos para o mesmo fim, na mesma instituição. E, portanto, o primeiro passo eu diria que é esse, é conhecermos uns aos outros. Isso é um desafio muito grande, porque estamos a falar, por exemplo, de uma OLS com 5.000 trabalhadores. E há OLS muito maiores. Nós temos desafios diferentes, por exemplo, somos uma OLS até com uma densidade grande, portanto, relativamente coesa, mas há OLS, como a OLS de Coimbra, com uma dispersão geográfica que também coloca aqui ainda desafios completamente diferentes para essa integração. Ou seja, eu diria que o primeiro passo, que já está a ser dado, ainda faltam dar mais, mas passa por colocar estas pessoas a dialogar, a partilharem projetos, a partilharem o que fazem de boas práticas, porque, de facto, há muitos trabalhos que se fazem nos cuidados de saúde primários, há muitos projetos que se fazem nos cuidados hospitalares, projetos ligados com a comunidade, projetos internos de boas práticas,
que não conhecemos uns aos outros, que nós não conhecemos. E não há problema nisso. Estamos nisto há relativamente pouco tempo, mas começa a ser a altura de sabermos que recursos realmente temos, que soluções temos. E esse é um dos potenciais que existe, que está a ser explorado e que ainda há muito por explorar. Na integração de cuidados, vamos assim dizer, externos, ainda há um desafio ainda maior, no caso da nossa ULS de Lisboa Ocidental, que é precisamente a integração com uma PPP de Cascais. É um desafio maior, implica outro tipo de protocolos, outro tipo de interação, mas o desafio aqui é mesmo tomarmos a iniciativa, é avançarmos, é não esperarmos que sejam os outros a procurar essa integração. Enquanto LS temos esse dever, eu diria, e de ir ter com a comunidade, de ir ter com as autarquias, de ir ter com os serviços de saúde privados, com os serviços sociais, e aqui também permitam-me destacar que, de facto, a Santa Casa da Misericórdia de Cascais foi um dos parceiros mais envolvidos de forma mais ativa na construção do Plano Local de Saúde e de facto, acho que passa por aí a solução. Essa integração é pensar de uma forma interna e também externa. Falou em oportunidade, mas eu tenho que falar em necessidade, porque também é uma necessidade, e isso percebe-se quando referiu os cuidados continuados. É dos maiores desafios que as ULS também enfrentam, e eu imagino dos maiores desafios também de um dos maiores parceiros, porque nós temos, por exemplo, nesta altura, vemos vários projetos a caírem, várias unidades a fecharem as portas, o que põe logo todo o tecido desta área um pouco em alerta, mais do que o que já estava, porque as necessidades já existiam. Sendo uma área também prioritária e estratégica, Dr. Ponciano, o que é que vê no horizonte a curto prazo? No horizonte a curto prazo vejo preocupação, como já sabe. O que nós esperamos, nós estamos em negociações com as autoridades competentes e aquilo que esperamos é que em breve tenhamos desenvolvimentos sobre a matéria que correspondam às necessidades, neste caso não necessidades em saúde, às necessidades de sustentabilidade que estas unidades têm. Por outro lado, estamos também a preparar-nos para, no quadro das finalidades sociais que nós temos, podermos encontrar outras fontes que garantam a sustentabilidade, sobretudo às pequenas unidades, mas é preciso e é fundamental que se reconheça que em algumas zonas, sobretudo de baixa densidade demográfica, aquelas são as únicas respostas que existem em matéria de saúde, sobretudo respostas de proximidade. E não são só isso, são também fatores de desenvolvimento local, são verdadeiras âncoras de desenvolvimento local. Quando nós falamos, por exemplo, de um investimento de 1 milhão de euros numa pequena unidade de cuidados continuados, em determinadas zonas demográficas, nós estamos a falar provavelmente do maior investimento que durante anos ali ocorre. Mas não é só investimento, é que depois é gerado também emprego qualificado. E aí nós temos aquilo que eu chamo o sentido bionívoco da saúde em todas as políticas. É que depois cria-se um círculo virtuoso que permite um desenvolvimento local, com esse desenvolvimento e fixação de emprego diferenciado, essas terras voltam novamente a ter desenvolvimento e um crescimento económico. Com esse crescimento económico nós conseguimos gerar mais recursos que podem ser novamente investidos designadamente no sistema de saúde ou noutras políticas públicas. A questão aqui é que é preciso que se reconheça essa virtude multifacetada destas unidades de cuidados nas zonas periféricas e as unidades de cuidados continuados, para além da necessidade que existe em termos demográficos atuais e projetados ainda maior. Essas unidades, além disso, representam também o acesso a cuidados, isto é, numa linha de acesso muito mais básico. As misericórdias, na verdade, há 500 anos começaram a ter impacto na saúde, simplesmente começaram a garantir acesso, onde ele não existia. Hoje em dia nós estamos aqui a discutir já formas mais diferenciadas de agir na garantia de um bom estado de saúde às populações, no aumento do seu potencial máximo através de ações de promoção da saúde e de prevenção da doença. Mas nesses locais nós estamos a falar mesmo do acesso na sua versão mais elementar, que é das pessoas terem uma resposta de saúde que, por sua vez, como disse e volto a repetir, tem um efeito multiplicador económico local que devia também ser considerado.
Estava a falar das zonas periféricas, mas permita-me relembrar-lhe que nas zonas metropolitanas as necessidades são avassaladoras. De acordo. Avassaladoras, não é? E isto também tem a ver com todo o contexto das cidades e das mobilidades de que falávamos, e imagino mesmo que para aí tenha que ter condições de atratividade muito grandes. De acordo, até porque nós temos outras dificuldades de diferente natureza. Eu falei das zonas mais periféricas porque estas geralmente têm menos oportunidades para apresentar o seu caso, como costumamos dizer, mas nas zonas urbanas existem desafios diferentes, mas igualmente difíceis de resolver e, porventura, necessidades de saúde mais agudas em alguns aspectos. Vou-lhe dar um exemplo, que se nós olharmos para o preço da habitação neste momento, isso tem um impacto sobre todo o imobiliário. Ora, isso também tem um impacto no custo que este tipo de instalações tem para as unidades de saúde. Mas se nós falarmos do lado das necessidades em saúde, um tema de que ninguém fala e que é gritante, e o seu impacto é gritante no estado de saúde hoje em dia, é a solidão. Diretamente na saúde das pessoas, na saúde física e também na saúde mental, que por sua vez tem um efeito que se repercute também na saúde pública, na saúde física. O que é que eu quero dizer? Esse problema existe maioritariamente nas cidades. Nós falamos sempre das aldeias recônditas e periféricas, mas nessas aldeias, apesar de tudo, as poucas pessoas que lá estão vivem em comunidade. O que acontece é que hoje em dia existem bolsas de isolamento social, sobretudo dos mais idosos, que são aqueles que, por outro lado, também precisam de mais cuidados de saúde, e, mais uma vez, as respostas que existem nas misericórdias e noutras instituições do setor social são respostas preparadas, vocacionadas, habilitadas e com histórico de cuidado ao domicílio. Temos variadíssimas e poderíamos desenvolver muitas mais e quereremos desenvolver muitas mais em colaboração com os municípios no quadro das oportunidades de que lhe falei há pouco. Esqueci-me de lhe falar de uma peça fundamental para montar, para involucrar todo esse ecossistema, que são os sistemas locais de saúde, os previstos também, e que nunca conheceram grande desenvolvimento, já na anterior Lei de Bases da Saúde, e na verdade acho que é uma oportunidade que nós não podemos adiar mais, porque é de facto necessário fazer convergir todos os atores da saúde, do social, do privado, do público, num único sentido, porque os desafios que se colocam estão diariamente na televisão. Podem-se discutir as soluções que se quiserem discutir, mas a verdade é que nós temos que começar a atuar sobre a origem dos problemas e isso temos sido algo lestes a conseguir fazê-lo. Verdade. E na parte da sustentabilidade, que está sempre em cima da mesa, doutora Ana, em termos também da sua apresentação, e percebemos muito bem, há aqui populações e há aqui segmentos importantíssimos em que o vosso trabalho não passa despercebido. Qual é a sua experiência em termos do modelo desta integração de cuidados? Conseguiram encontrar aqui também novas pontes e uma maior proximidade com esta reforma? Há sempre estas populações que são populações vulneráveis, com todas as condições de risco, enfim, associado, saúde ou falta dela. Enfim, são sempre situações muito, muito problemáticas. E as equipas não se substituem aos cuidados de saúde. E isto é importante dizer-se, fazem aqui uma complementaridade. Uma parceria, uma sinalização e depois há, no fundo, aquilo que é também a sua referenciação. E normalmente para os cuidados de saúde primários, porque, pronto, dependendo das situações, mas normalmente o que faz é uma articulação, muitas das vezes também com entidades, vamos imaginar, com a Santa Casa da Misericórdia, e no caso estou-me a reportar até a Lisboa, às vezes há respostas que no imediato não consegue dar e muitas vezes a equipa consegue dar, até pequenos cuidados de proximidade de saúde, fazendo depois a referenciação para os cuidados de saúde primários. E, portanto, este é sempre o canal. E é importante aqui dizer que ninguém se substitui a ninguém, pese embora haja aqui ainda assim um espaço para que estas equipas atuem. E, portanto, parece que está tudo montado e as grandes instituições existem, mas há aqui franjas e espaços onde as pessoas não se aproximam, não têm documentos e têm medo de se ir embora, porque são logo apanhadas aqui numa rede, por exemplo. Um toxicodependente, uma mulher toxicodependente que está grávida e que vive sabe-se lá onde e que também não quer ser apanhada porque a seguir não sabem bem o que é que lhe podem fazer e, portanto, não vai diretamente aos cuidados de saúde primários ou até a um hospital, porque tem medo do que é que lhe pode acontecer se me mandam embora, etc. E estas equipas, aquilo que falávamos, a confiança
E aquilo que é a referenciação, obviamente ninguém quer aqui, vamos lá, acomodar situações que não sejam elas próprias legais e nada disso. Há necessidade de respostas em saúde, exatamente até por uma questão de saúde pública, precisamente. que têm que ser dadas, e muitas das vezes há pessoas aqui que temos sempre a oportunidade de reconverter e renegociar até aquilo que há de ser o seu projeto de vida, e portanto esta intervenção é extremamente importante nestas equipas técnicas de rua, e estando de perto e a assistir, e de facto tem sempre um assistente social, um psicólogo eventualmente, algumas vezes também o terá, tem um enfermeiro e depois tem sempre mais um terceiro elemento que faz aqui algum apoio até administrativo. Estas equipas são equipas que estão muito articuladas naquilo que é, eles conseguem perceber o caso que têm na frente e articuladamente ver qual é a resposta que lhe vão dar. Às vezes é também aquela segunda linha de onde as instituições maiores não conseguem dar resposta. Olha, vá ali que eles são capazes de ter. Isto, enfim, tenho assistido a alguns casos de uma forma concreta e, de facto, há ali um espaço em que, muitas das vezes, pode ser só um encaminhar para. E pronto, e é aqui que as coisas acontecem. Portanto, a integração ela existe na medida em que sabemos exatamente quem são as unidades de referência que, naquelas circunstâncias, acabam por receber estas pessoas e fazer o caminho que, obviamente, é o mais adequado e que os protege, quer a uns e a outros. E é naquilo que pode ser uma resposta para a pessoa também não se perder em si mesmo num sistema, não é? E, portanto, este é aqui, é este espaço de proximidade. Queria só complementar aquilo que disse, que acho que é extremamente interessante. Há um mundo de coisas a acontecer e há um mundo de coisas para fazer. A interioridade é, de facto, um desafio e só quem lá vai é que percebe. Quando se corta uma estrada e tem que se fazer mais 1 hora de caminho para se chegar ao sítio onde queria. Portanto, jamais alguém chega a horas, mesmo pensando que há ali uns contratempos. Mas a seguir é mais 1 hora, não é? Porque aquela estrada bloqueou. E, portanto, isto acontece. E, portanto, acontece numa vida normal, onde não há acontecimentos de maior, mas é uma chatice, é uma situação de saúde para resolver. E, portanto, as respostas de proximidade têm que estar também elas próprias criadas e tem que haver uma maior sensibilidade para que, de facto, na proximidade tem que haver uma resposta mais cabal e mais séria. As autarquias têm muito para fazer e esta dúvida do que é a descentralização das competências e o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso e que modelo é que eu posso arquitetar é um debate só por si que valia muito a pena para se fazerem coisas bem feitas. E as integrações dos sistemas são uma chatice, porque as pessoas querem fazer coisas, mas depois acaba por se entroncar na questão daquilo que é a informação. E a burocracia, aposto? Sim, isso aí já sabemos, não é? Se por um lado dá jeito, por outro lado... Ou seja, parece uma doença crónica, Nós com regras vivemos seguros, mas quando são demais nós também já não sabemos bem, então e agora é melhor estar quieto e não fazer nada. Pronto, é um bocadinho isto. Mas a integração dos sistemas até nesta proximidade era bom que fossem mais largas. Nós não temos médicos de família na interioridade porque os médicos também não querem ficar lá e sabemos porquê, não é? Haverá circunstâncias da vida que dizem que eu fico, mas então se há outras respostas de proximidade que podem ser dar com médicos, tem que se criar canais de integração de informação para que estas pessoas também possam a pessoa ver aquilo que é os dados que estão numa ULS e que por acaso dista de 60 ou 70 quilómetros da pessoa, do local onde vive. E isto é fundamental. E isto pode tirar muita gente dos hospitais, das urgências, e nós devíamos começar mesmo por aqui. Acrescentava só uma coisa e não prendendo mais o debate, devia estar sempre aqui, se me permitem, alguém que falasse sobre educação. Porque para falarmos de saúde nós temos mesmo que falar de educação e no dia que começámos a pôr a educação como um dos pilares grandes daquilo que fazemos, se calhar tudo o resto vem por acréscimo e portanto era só esse ficou o desafio para o próximo painel. E agora também até das autarquias, porque eu acho que há várias autarquias, o modelo de financiamento é uma polémica para muitas, não é? Porque as responsabilidades pararam, mas não vieram acompanhadas as competências de dinheiro para... E é preciso fazer muita coisa. Portanto, as oportunidades que referiu parece que ficam comprometidas e acho que muitas delas também não perceberam a oportunidade da transversalidade que essa mudança de competências trouxe. É verdade. Eu começo por devolver aqui a cortesia, porque houve também um aspecto que referiu que é demasiadamente importante para deixar de ser referido, que é o facto de haver essa integração. Não a integração que falava há pouco, mas a integração de quem atua de uma forma complementar. Eu não posso esquecer o percurso profissional que tenho e assinalar e sinalizar a importância
que existe das respostas complementares e que existem na sociedade se estarem alinhadas com as boas políticas de saúde baseadas na evidência. Muitas vezes há muita vontade na comunidade, mas ela também aparece pelas razões, com as motivações, com os resultados que não convergem com aquelas que são as melhores políticas de saúde baseadas na evidência. E daí a importância de nós atuarmos nessa lógica complementar, mas articulada com o sistema. E aí, de facto, eu digo isto com à vontade, porque todas as misericórdias atuam no quadro da arquitetura do sistema, tal como ele está desenhado hoje. Aliás, o sistema está hoje desenhado contando também com a história assistencial que existe em Portugal e na qual as misericórdias foram o principal ator durante séculos, e inclusivamente a própria construção do Serviço Nacional de Saúde também teve como recurso alguns hospitais que faziam parte da rede das misericórdias, mas isto apenas ainda para hoje. E a verdade é que essa integração é fundamental para que de facto possamos acrescentar valor e não sobrepor valor. E depois gerar desperdícios com recursos que são essenciais para garantir a resposta a todas as pessoas com os recursos que dispomos. Quanto às autarquias, bem, novamente também não posso esquecer do meu percurso profissional, aquilo que eu na altura dizia, quando estava noutras funções, mas os senhores estão a receber os recursos que nós também tínhamos. A diferença é que agora não nos batem a nós à porta e batem à vossa porta. Mas pronto, se querem ter essas competências, e todos achamos que devem ter, eu pessoalmente estou convicto que devem ter. Ainda o outro dia tive uma evidência disso, quando olhava para a digitalização da economia portuguesa, designadamente no setor da saúde, nós percebíamos claramente que quando falávamos em todos os indicadores, quando falávamos dos municípios, eles tinham uma maturidade digital muito maior. E isto pelo menos a mim sugere a ideia de que essa maior agilidade, proximidade e qualidade nas decisões de facto acontece quando existe descentralização. Relativamente à percepção das próprias autarquias sobre o conjunto de oportunidades, nós podemos dizer isto com alguma graça ou de uma forma mais séria, vale para os dois, mas de facto eu acho que ainda não houve uma total noção das oportunidades que aí estão. E acho que não houve ainda do conjunto dos diversos atores, seja dos diversos poderes centrais, seja dos diversos poderes locais, da academia, e eu digo-lhe isso porque não raras vezes discuto esta questão e apercebo-me que eu raramente vejo alguém que tenha feito a junção desses pontos todos. Transferência de competências, nós temos competências hoje na segurança alimentar, na saúde animal, na educação, na saúde humana, no ambiente. Toda a gente fala do conceito One Health como essencial para projetar uma saúde mais efetiva, mas a verdade é que nós temos aqui um órgão que agora atua localmente, na proximidade, sobre esses três determinantes. E parece que ainda ninguém deu conta, mas isso existe. Por outro lado, quando nós queremos reunir num contexto mais formal que agilize toda a relação entre os diversos atores, nós temos os sistemas locais à mão de um projeto de uma qualquer ULS que seja apresentada à tutela. Não é uma coisa, nem à tutela, pode ser à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Quando nós falamos de parceiros locais, quer dizer, a EMA acabou de falar de uma rede que tem uma história de participação no sistema de saúde muito longa e bem-sucedida. Eu falei-vos aqui de uma rede capilar de estabelecimentos mais robustos, ou mais transversais, também com um nível de capilaridade bastante significativo. E, portanto, é nós querermos, é nós termos ideias para as coisas. Por falar em ideias para as coisas, eu acho que, de facto, já deveria existir um programa de integração de cuidados que estabelecesse estándares mínimos sobre as oportunidades que a integração decorrente do novo modelo de funcionamento em regime do LS e do próprio modelo de financiamento que foi introduzido para induzir e estimular a captura dessas oportunidades de eficiência, eu acho que já era merecido que existisse um programa que estabelecesse estándares mínimos sobre o que devemos fazer em matéria de coordenação de percursos assistenciais, em matérias de integração de informação. Muitas vezes não se consegue de uma forma automática, mas pelo menos aqui na região norte, que era aquela que eu conhecia e que conheço melhor, sempre existiram formas de ultrapassar e criar novas soluções, às vezes de uma forma semi-arcaica, mas existiam, já estavam feitas, mas isso também não perdoa
nem justifica que com a autonomia que existe hoje, não existe autonomia para contratar, já sabemos essas autonomias todas que não existem, mas existe uma que é de fazer e de estar lá dentro, e dos centros de saúde e das unidades de cuidados continuados serem agora também financiadas pelas ULS e os cuidados agudos também. Portanto, a literatura eu conheço pelo menos há 15 anos, portanto, os estudos, a evidência, os exemplos existem, falamos aqui de vários, portanto, se existir essa motivação em cada um dos profissionais, em cada uma das OLS, a coisa também acontece. E eu, pelo menos, falo do segredo que havia do sucesso da região Norte. A região Norte teve um sucesso que basicamente assentava num grande tema. Todos os profissionais eram extremamente proativos, e as lideranças, e a ARS Norte tinha uma tradição de sistematizar todas as boas experiências. Se nós formos a Lisboa e ao centro, vamos encontrar experiências fantásticas, coisas extraordinárias, algumas que não existem na região Norte, não existem, mas nunca existiam mais do que o mês, porque ao fim do mês ou 2 meses a região copiava. E o primeiro que copiasse era exemplo para todos os outros. Sem e qualquer é como a tipo... ciência, desde que seja citado, já é o ganho maior. Deixe-me só aproveitar para passar essa deixa também à doutora Ema, na parte desta proximidade e das oportunidades que se levantam com a integração, porque estava a aflorar, e muito bem, um projeto que é vital, que tem a ver com a disponibilização dos medicamentos em proximidade. Aqui também percebemos, apesar de tudo, que há aqui uma espécie de diferente velocidade. E neste projeto é muito óbvio que também ainda não se está a ir à velocidade que se pretende, face aos ganhos, porque o resto está estudado. Sim, eu penso que esta questão relativa à dispensa em proximidade e o facto de ainda não estarmos com os números que queríamos neste projeto, que entretanto foi consolidado do ponto de vista legislativo, é o facto de que vínhamos já de várias décadas de participação das farmácias comunitárias em projetos de proximidade que foram desenvolvidos por cada um dos centros hospitalares que viu essa necessidade nas pessoas e que desenvolveram muitas vezes até projetos próprios para darem essa resposta de proximidade às pessoas que serviram. E agora este processo legislativo que surge numa perspectiva de uniformizar o modo de acesso, o modo de funcionamento e também e bem remunerar os agentes que estão a participar no processo, acaba por surgir quase em concorrência a esses projetos que na realidade foram sendo desenvolvidos pelos diferentes centros hospitalares. Mas efetivamente houve aqui um reconhecimento de que era necessário haver aqui alguma uniformização em termos do processo e lá está também legislar relativamente aos vários intervenientes e à remuneração aí associada. Nós já estamos em relação à implementação deste projeto legislativo propriamente dito, já estamos há aproximadamente um ano agora a fazer desenvolvimentos tecnológicos, tanto do ponto de vista do software das farmácias como do ponto de vista do software hospitalar, para nos aproximarmos daquelas que também são as expectativas dos diferentes centros hospitalares e das diferentes ULS, para garantirmos que temos um processo em que há visibilidade para os profissionais de saúde envolvidos, e nomeadamente os da equipa multidisciplinar que acompanha aquela pessoa, que tenham essa visibilidade da jornada e que possam saber em cada momento como é que está a correr, no fundo, essa dispensa em proximidade e se há questões que surgem relacionadas com problemas de adesão à terapêutica ou outros problemas relacionados com segurança, que tenham de ser sinalizados e que prontamente, no fundo, possam ser reencaminhados para o sistema hospitalar. Esses desenvolvimentos tecnológicos que foram mapeados e identificados pelas diferentes ULS, estão agora em fase de conclusão e a nossa perspectiva é que possamos muito em breve ter efetivamente aqui um número muito mais significativo de pessoas a participar neste projeto. Claro que há aqui uma situação que pode, no fundo, eu não diria atrasar, mas que pode tornar mais lento o processo de transferência das pessoas que estão a beneficiar de outro tipo de projetos de proximidade,
ou integração de novas pessoas que têm a ver com a necessidade de se fazer uma consulta farmacêutica por parte do farmacêutico hospitalar para a integração neste projeto e devido aqui a questões relacionadas com recursos humanos, pode não ter também, não permitir fazer uma integração das pessoas neste projeto de forma muito célere. De qualquer forma, nós estamos a falar de um projeto que efetivamente é muito benéfico para as pessoas, tem resultados muito positivos que já foram avaliados em vários projetos piloto que foram sendo desenvolvidos e que têm resultados não apenas em termos de diminuição das deslocações das pessoas, diminuição do absentismo laboral, mas também em termos de aumento da adesão à terapêutica, aumento da comunidade e portanto, do ponto de vista do controle das doenças também se revela positivo e, portanto, sem dúvida alguma que temos todos aqui a ganhar se este projeto efetivamente avançar. Acelerar, exatamente. E eu aproveito aqui para fazer uma ponte precisamente para a questão da partilha de dados e para até a partilha até o mapeamento de recursos. Porque eu estava aqui a dizer que os maiores, eu diria que aquilo que foi mais apontado, digamos assim, para o desenvolvimento deste projeto tinha a ver precisamente com as integrações tecnológicas e com a partilha de informação. E hoje em dia nós sabemos que não existe essa partilha de informação, não apenas ao nível do medicamento hospitalar, mas também a nível dos dados clínicos de uma forma geral. E, portanto, estamos muito expectantes para o desenvolvimento destas iniciativas, mesmo do ponto de vista local, que haja desenvolvimentos no sentido de podermos ter uma partilha efetiva da informação, por todos os profissionais de saúde que integram as equipas multidisciplinares que acompanham uma determinada pessoa e que, a par daquilo que se fez para o medicamento, em que temos de facto uma área muito digitalizada, nós temos mais de 98% das prescrições em Portugal são prescrições eletrónicas e que são dispensadas de forma eletrónica, isto já nos permite ter, no fundo, uma base de dados que congrega informação que vem do privado, do público e do social, de todas as prescrições que são geradas e, neste momento, todas as farmácias comunitárias, por exemplo, com autorização, consentimento por parte do doente, conseguem ter acesso a toda a informação de prescrição e de dispensa, independentemente de onde os medicamentos tiverem sido dispensados, dos medicamentos de ambulatório dos últimos 12 meses. E isto foi um grande avanço, por exemplo, para as farmácias comunitárias terem acesso integrado a toda esta informação. Também para o projeto de vacinação, para nos assegurarmos que não havia duplicação da administração de vacinas, foi também proporcionado acesso ao boletim de vacinas às equipas das farmácias, faz-se a leitura do boletim de vacinas e faz-se o registro no boletim de vacinas, portanto, é um processo que é partilhado, neste caso, entre o público e o privado. E nós precisamos agora de olhar de uma forma mais global para toda a informação que cerca ou que está subjacente a uma determinada pessoa e, de facto, promover essa partilha. Isso é uma das matérias. E outra questão é o mapeamento. Por exemplo, as farmácias comunitárias muitas vezes identificam situações, quer a nível social, quer a nível de necessidades em saúde, e, na realidade, não há um mapeamento concreto das respostas de saúde e sociais que existem nas regiões. E, portanto, mesmo a referenciação é difícil, porque nós não sabemos quais são as respostas que estão disponíveis. E, portanto, fazer este mapeamento e, no fundo, dar visibilidade a este mapeamento das respostas disponíveis a todos os agentes do setor também seriam muito relevantes para promover uma referenciação mais informada. Até no contexto em que vivemos. E na parte da confiança e proximidade que vocês têm. Já há algum tempo que ouvimos estes avanços, estes recuos, estas pequenas polémicas de propostas que vocês fazem, até para proximidade e confiança, depois há sempre a resistência de outro parceiro, de outro ator do ecossistema. Muitas vezes também tem a ver com o próprio modelo, não apenas como o sistema está desenhado, mas também um modelo de financiamento. O modelo de financiamento tem de evoluir no sentido de favorecer
a distribuição das pessoas pelo nível de cuidados onde ele é mais eficiente, onde dá resposta com segurança e qualidade às necessidades das pessoas, mas onde custa menos ao sistema. E a verdade é que o modelo de financiamento, ao dia de hoje, não promove esse tipo de incentivo em termos comportamentais para os profissionais, e enquanto o modelo de financiamento, na realidade, não se alterar neste sentido, de integração e de distribuição da pessoa pelo nível de cuidados mais eficiente, não vai haver alteração de comportamentos. Acho que não há colega seu de painel que não concorde com essa ideia dentro das suas respectivas competências. Eu queria perguntar à plateia se querem participar, aproveitando a presença dos nossos 4 intervenientes e dado também o tema extraordinário do painel, se não queriam fazer algum comentário, alguma questão, partilhar aqui. Isto me sondar a sala, não é? É o chamado ler a sala. Não? Ficaram todos... Eu gosto de uma sala assim, é sinal que estão satisfeitos, foram claríssimos e tal. Estamos bem? Eu ia fechar só com uma questão muito rápida para os 4. Dava um minuto de conclusões finais, se quiserem, até ter em conta o tema do painel. Acho que é justo e altamente pertinente. Mas, Dr. Duarte, no seu caso, não resiste a ser eu a fazer a pergunta que tem a ver também com a interoperacionalidade. É uma das coisas que mais temos falado também dentro da integração e algumas das dificuldades. A parte da digital é melhor dar ao Dr. Duarte, que eu já percebi que o Dr. Ponciano é capaz de fechar este debate. Mas parece-me também a doutora Ema tocou aqui num ponto muito importante, que é a parte da saúde digital, não é? E eventualmente destas características que às vezes temos, ou destes soluços que temos, não é? No batimento da mesma integração. Acho que convém aqui destacar, e acho que todos têm a noção disso, Portugal é dos países a nível europeu, mundial, com maior digitalização a nível da saúde. Ou seja, nós, para os outros países, nomeadamente o exemplo da prescrição, e não só, nós somos uma referência internacional e muitas vezes nós não reconhecemos isso e criticamos muito o que temos, mas nós somos uma referência lá fora neste aspecto. Os contextos às vezes são mais difíceis de serem colocados, não é? A necessidade de aguçar o engenho, se calhar. É verdade, é verdade. Mas, e tem estado a haver desenvolvimentos nesse sentido, dessa integração e dessa partilha de informação. Acho que um exemplo muito concreto que as ULS neste momento têm é o exemplo do projeto da estratificação da população pelo risco, onde neste momento existe uma informação que vai beber tanto ao setor das farmácias, à prescrição que é feita, aos registros nos cuidados subprimários, aos registros hospitalares, e essa informação é agregada ao nível do utente. Ou seja, neste momento essa informação existe, é possível ter esse acesso nas ULS, percebermos qual é o risco daquela pessoa voltar a ser internada e que vai beber a todos estes níveis de informação. Não está perfeito, não é perfeito, há ali indicadores que faltam, sem dúvida, mas o caminho está a ser feito para essa integração a nível digital. E eu acho que, sem dúvida, a inteligência artificial vai ter aqui um papel fundamental. É um caminho que estamos a fazer, mas acho que estamos a ir no sentido certo. Doutora Ana, mensagem final. Bom, que de facto a proximidade... E aqui passando uma redundância, aproxima mesmo as pessoas e precisamos dela para estarmos todos, cuidarmos melhor uns dos outros e ao fim e ao cabo da sociedade em geral. E que ao fim e ao cabo, projetos bons não faltam, não tenho dúvidas nenhumas, foi sim só aquilo que trouxemos, acho que foi só assim um bocadinho e cada um conhecerá com certeza naquilo que é o ecossistema onde vive e com quem se relaciona outros tantos, e que dizia assim, eu podia estar ali a falar, portanto, e sim. Acho que quase que podiam pôr ali um papel e dizer, ponham aqui os projetos que conhecem, porque acho que era uma mais-valia grande. Não imagina a manhã inspiradora que tivemos aqui sobre projetos do SNS. Claro que sim, claro que sim. Nós temos sempre uma dificuldade, aquilo que estava a dizer é fundamental, a questão da digitalização. Portugal tem dados, Portugal tem digitalização, Portugal tem uma série de coisas. Porquê é que não acontece? E todos queremos responder, por mais fóruns que existam, estamos sempre com esta pergunta, não é? Pronto, acho que tem que haver aqui uma vontade grande e uma motivação grande para fazer as coisas. O dinheiro normalmente comanda muito, não é? A questão do financiamento está sempre na ordem do dia. Temos que ser mais teimosos do que isso. Gosto do teimosos. E para ser rigorosa, hoje de manhã, nos projetos inspiradores, também, verdade seja dita, do setor social, projetos altamente inspiradores e motivadores. Fazem a diferença. Doutora Ema, conclusão final.
Eu se calhar deixava outra vez o número que mencionei na minha intervenção inicial. São 620 mil pessoas que entram nas farmácias todos os dias e a quem nós podemos efetivamente, com quem interagimos e com quem interage uma equipa altamente qualificada. E, portanto, aqui a minha mensagem final é de se aproveitar este potencial que eu diria que ainda se encontra em larga medida desaproveitado, desta integração com as farmácias comunitárias, não apenas ao nível da intervenção, mas, como dizia, também da recolha de dados e monitorização até da eficácia das intervenções. Porque é verdade que temos um sistema digital, muitas vezes aproveitamos pouco o digital para transformar. Por exemplo, eu posso dizer que, do ponto de vista das prescrições, durante muitos anos, nós aquilo que tivemos foi a digitalização daquilo que era uma receita manual, ipsis verbis, até ao nível de considerarmos que uma receita digital também tinha uma limitação de número de linhas e de número de embalagens, o que não faz nenhum sentido. Poderia fazer sentido uma receita manual onde tínhamos de colar as etiquetas e onde elas não cabiam todas atrás no verso da receita. Portanto, às vezes nós efetivamente digitalizamos, mas com muito pouca ambição do ponto de vista da transformação da forma como organizamos os processos. E eu diria que temos de ser mais criativos nessa perspectiva. E já que temos realmente há uma adoção bastante acelerada da inovação em Portugal e da tecnologia e das ferramentas digitais, aproveitando isso, agora temos de ficar se calhar um bocadinho mais abertos já a ver esta alteração também ao nível processual e de transformação ao nível dos processos propriamente ditos, mas efetivamente existem uma série de potenciais. Nós já temos uma parceria, várias parcerias com várias ULS em vários projetos e portanto gostamos de ser também desafiados e no fundo a minha mensagem era para deixar aqui a nossa disponibilidade para perceber convosco como é que podemos adaptar as necessidades, as respostas locais às necessidades da população em cada região do país. Parceiros a fluírem, ora, muito bem. Bem, eles tiveram mais de 1 minuto. Mas durante o debate já leva... Não sei. Já leva uma vantagem. Não vamos voltar ao ténis de quem tem a maior capilaridade do país, se faz favor. Dou-lhe lá um minutinho, por Muito favor. Bem. Então. Eu vou responder-lhe com ciência, até porque tive a oportunidade de fazer uma intervenção pública sobre esta questão dos sistemas de informação há 15 dias atrás e os dados que lhe dou são dados recolhidos de um estudo da Porto Business School. Portugal é um país que apresenta um ecossistema digital com maior maturidade digital do que a União Europeia. Um dos grandes setores que contribui para isso é a administração pública e, dentro dela, a saúde. Os utilizadores são utilizadores que utilizam bastante, são utilizadores com adesão. As empresas estão um pouco aquém da média europeia no que diz respeito à presença digital. A administração pública é um dos exemplos de excelência. E na conectividade e infraestrutura também estamos muitíssimo bem. Apesar de termos tido só mais recentemente é que termos conseguido acompanhar. O que é que nos falta? O que é que é preciso fazer? E eu agora vou fazer uma coisa que fiz em todos os sítios por onde passei e por onde trabalhei. Eu sempre proibi que se criticassem o que quer que seja. Só me podiam dizer como é que se podia fazer melhor. As soluções. A questão é, de facto, nós temos que, apesar de estarmos melhor que a média europeia, precisamos de resolver algumas questões de interoperabilidade e de integração de sistemas, precisamos de trabalhar as competências avançadas, da utilização avançada, precisamos de melhorar o conjunto de soluções que introduzimos na administração pública, designadamente tecnologias mais disruptivas, a inteligência artificial, o cloud computing, ou então a internet das coisas. Mas isso não significa que estejamos mal. Nós também temos uma coisa, é que nós comparamos a expectativa dos utilizadores, de todos nós, vai sempre sendo alinhada pelo nível de serviço imediatamente anterior e, portanto, nós vamos tornando mais exigentes. E isso é que nos dá aquela percepção de que temos esses problemas. Temos esses problemas porque já prescrutamos a oportunidade que está aí na integração. E, portanto, eu prefiro dizer, sim, temos uma questão a resolver na interoperabilidade, mas é um caminho que temos que fazer e temos que olhar para o ponto de partida. É como os instrumentos, precisam de ser afinados. Isso. Sempre. Muito obrigado aos 4 pelos valiosos contributos. Pediu-me, já agora, merecem, não é? Muito obrigada, deixem-se estar.